A igreja capaz do Senhor, amém? Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor mais um domingo. Vamos estar em pé para a gente começar, em nome de Jesus, vamos estar orando, amém? Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Pai. Agradecemos por estarmos na Tua casa mais um domingo, mais um dia na Tua presença, Senhor. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, venha falar conosco através da Tua palavra, dos Teus louvores, Senhor. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, Pai, use o Teu servo, Senhor Jesus, o pastor, para trazer, Pai, a palavra, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Que não venhamos sair da mesma forma que entramos, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor visite o nosso lar, visita, Senhor, os nossos familiares, que não teve um encontro contigo ainda, Pai. Deus amado, Deus querido, fala conosco, Senhor. Assim nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Trezentos e 333. Amém. Eu sei que Deus é sabedor do meu sofrer, da minha dor, mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar, em gozo pode transformar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor, que fui um grande pecador, mas com poder e compaixão livrou-me da destruição, livrou-me da destruição. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor das minhas faltas, meu temor, mas pronto está para me valer, de todo mal me proteger, de todo mal me proteger. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Amém, glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos estar lendo a palavra em nome de Jesus, em Efésios 3. Efésios 3, 14 até o 20. Amém? Oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo teu espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estado arraigados, afundado em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Glória a Deus, Deus maravilhoso. Eu passo a oportunidade agora para o Ministério Feminino. Amém? Para estarmos louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos 46, o 10 e o 11, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
Senhor Jesus. Amém. Eu só queria apresentar a nossa irmã Sheila, né? Tem um senhor que chegou ali também, os nossos visitantes. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Também eu quero agradecer, irmãos, pelas orações que a gente tem orado, né, por Bernardo, né, que é esposo da sobrinha da irmã Raquel, que graças a Deus ele já está no quarto, né? E também a gente está orando também por Maria Laura, que é uma bebezinha, filha de uma amiga minha que mora em Amaragi, que ela tá na UTI ainda, mas graças a Deus ela está tendo melhoras, né? Que possamos continuar orando. Também a Andréia, que é a mãe da colega de Alessandro, né? Para que o Senhor venha fazer, né, a sua vontade na vida dela. E a irmã Maria, né, também, que a gente vem orando por ela, né, para que o Senhor venha, né, fazer a obra na vida dela, né, que possamos continuar orando, né, por todos aqueles que estão enfermos, né, para que o Senhor ele faça a sua vontade na vida de cada um. Amém. Amém, glória a Deus. A oportunidade está com o Ministério das Crianças agora. Amém? Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr
Amém. Glória a Deus. Continuar orando pelas crianças. Amém. Que Deus venha, abençoando a cada passo, a cada ano, a cada conquista. Amém. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oi, som. Oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos a ficar de pé para juntos continuarmos louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então vamos louvar ao Senhor, declarando essa verdade nessa noite. Amém? Se renovam a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha no Senhor, parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor.
Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os vencedeiros voltarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu os céus.
Oi, som. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, que diminua pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça que esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
tua presença é meu prazer, 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 Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque tu nos deste, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para louvar, para bendizer, para exaltar, para glorificar o teu santo nome, Pai, e para declarar, Senhor, que só a tua presença nos basta, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que essa verdade seja declarada, não apenas da boca para fora, mas que essa verdade seja declarada de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor, porque é isso que nós precisamos, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua companhia, nós precisamos, Senhor, de estar mais junto de ti, nós precisamos, Senhor, estar cada vez mais perto de ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que essa seja a oração desta noite dos nossos corações. Estar mais perto de ti, Senhor. Porque nós precisamos cada dia mais. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais. Porque sem ti nada podemos fazer. Porque sem ti, Senhor, nada somos. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos. Nós reconhecemos que só há um Deus. Nós reconhecemos que só há um Senhor. Nós reconhecemos que só tu és o nosso Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta noite para te glorificar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome, Jesus. Seja engrandecido no nosso meio. Seja engrandecido no nosso meio, Senhor. Seja engrandecido nas nossas vidas. Seja engrandecido na nossa casa. Seja engrandecido na nossa família, Senhor. Seja engrandecido na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor, onde quer que nós estejamos, onde quer, Senhor, que nós venhamos pisar, Senhor, que nós possamos levar a tua graça, a tua verdade, a tua luz, e que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que é o que tu queres. Nós cremos, Senhor, que é o que tu queres fazer em nossas vidas, Pai. Então nos transforma, Senhor. Nos transforma, Senhor. Nos transforma pelo poder que há na tua palavra. Nos desperta, Senhor, para estarmos, Senhor, cada dia mais perto de ti. Cada dia te conhecer mais. Cada dia, Senhor, te conhecer mais, estar mais perto de ti, Senhor. Ler mais a tua palavra, orar mais, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. E toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Os irmãos podem sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Pastor Ezequias Bezerra, há muitos anos, há muito tempo atrás, ouvi uma mensagem do pastor Ezequias Bezerra dizendo que, com o tema Deuscidência, porque nós falamos muito de coincidência, não é? Quando as coisas acontecem corroborando para um fim, e a gente usa a expressão, houve uma coincidência, e o pastor Ezequias Bezerra pregou essa mensagem dizendo que nós não temos coincidência, nós temos Deuscidência. É Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E aí eu trago isso para hoje, para um momento como esse, e para os nossos cultos aqui. Porque se a gente combinasse com o Ministério do Louvor, passasse qual seria o tema da pregação, para eles prepararem os hinos, ou então eles tivessem os hinos programados, e nós fôssemos preparar a mensagem baseados no tema, talvez não seria tanta coincidência. Mas como não há coincidência, então há Deuscidência, e aí nós entendemos como Deus ele prepara as coisas tudo certo, no nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje louvando a Deus por sua bondade e graça sobre nós mais uma vez, como fazemos todos os domingos que nos reunimos na casa do Senhor. Domingo passado nós estávamos aqui, pelo menos lá em casa, a gente estava se despedindo de Alessandro, para ele estar viajando. Quinta-feira à noite ele comprou a passagem, viajaria na sexta-feira, e nós tínhamos o convite para a igreja Ministério Central de Caruaru ontem, quer dizer, o Ministério Feminino, e nós fomos com o Ministério, e por Deuscidência, Alessandro levou o violão e colaborou lá nesse culto, esteve lá ontem, está aqui hoje ainda, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E nós queremos ler a palavra do Senhor no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Por sinal, o culto ontem foi uma bênção, um culto maravilhoso. Foi? Foi uma Cecília. Foi uma bênção. Eu combinei aqui, concordei com a irmã Tassi desse lado, a irmã Eliane está por ali também estavam. Mas foi uma bênção, culto maravilhoso, uma palavra abençoada da missionária. Não me pergunte o nome. Não é esse o nome dela, não. Eu estou dizendo, não me pergunte o nome, que eu não lembro. Da igreja do pastor Nilo, Missão Canaã, lá no Matadouro. Versículo 10 ao 13 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais,
renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado ou experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos juntos todos esse versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Só tua graça me basta. A tua presença é o meu prazer. É o Senhor que nos satisfaz. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus amado, nós te louvamos e nós te glorificamos por tua bondade, Senhor. Te glorificamos por estar aqui hoje à noite. Rogamos-te, Senhor, que por tua misericórdia use-nos mais uma vez para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. Que não sejam, Senhor, as nossas impressões, que não seja a nossa vontade, que não seja, Senhor, as nossas influências, mas que seja o Senhor, através do seu Espírito e pela sua palavra, que fala o nosso coração nessa noite. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando nós lemos um texto como esse, Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. É a primeira fala dele nesse versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E quando a gente lê um texto ou um versículo como esse, a gente imagina, por exemplo, estar num culto como esse. A gente imagina estar no culto como ontem. A gente imagina estar sendo convidado para um momento de celebração, de louvor e adoração a Deus. A gente imagina estar em um culto de ações de graças e ouvir testemunhos de grandes bênçãos de Deus realizadas. Mas, na verdade, quando Paulo faz essa declaração, alegrei-me sobremaneira. Alegrei-me demais. Muito me alegrei. Quando Paulo escreve isso, ele está em cadeias, ele está em prisão. Essa é uma daquelas cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Então imagine a gente agora, num culto como esse, tendo a liberdade de se expressar, vamos dizer assim, como a gente quiser. Dar glória, aleluia, chorar, gritar se desejar. No mínimo a gente pode até deixar alguém inquieto do nosso lado, mas jamais alguém vai ficar decepcionado ou abismado com o que está vendo. Porque a gente está num lugar onde a gente tem a liberdade e está em liberdade cultuando a Deus. Se a gente estivesse lá naquela situação, a gente podia olhar para Paulo e pensar assim, homem, como é que o Senhor está contente numa situação dessa? Como é que o Senhor diz, alegrei-me sobremaneira, alegrei-me demais num lugar como esse? Como lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso e depois de ter repreendido aquele espírito daquela jovem que adivinhava, e tinha uns empresários dela, né, que empresariavam a adivinhação dela, que tinham lucro com as previsões daquela jovem. Paulo repreende aquele espírito maligno, aqueles senhores se revoltam, levam Paulo para as autoridades, Paulo e Silas
são açoitados e presos. Enquanto estão na prisão, depois de terem levado uma surra, à meia-noite, eles estão gemendo de dor. Não é assim que diz o texto? Mas à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. E os outros presos os ouviam. Nada, absolutamente nada podia deter os apóstolos. Você já percebeu isso? Só quem deteve, só o que parou os apóstolos foi a morte. Chegavam para eles e assim, vocês não falem mais no nome desse Deus. Eles diziam, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Vocês estão proibidos de falar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que cremos e daquilo que vemos. Nós não podemos nos calar. Nada detinha esses apóstolos. Somente a morte. Mas como a morte não é prejuízo para o céu, não é? Morte não é prejuízo para o céu. Enquanto estamos aqui, Paulo diz, o viver é Cristo. Mas se morrer, é lucro. O céu não perde com a morte. A gente é que tem a sensação de perder com a morte. A gente é que fica desesperado com a morte. Eu imagino que a gente chorando lá no velório, chorando a perca de um ente querido, de um irmão querido, de uma irmã querida, e o Senhor nos céus dizendo, eu abraço o meu filho, eu abraço a minha filha, eu recebo, porque esse é o seu lugar. Mas enfim, se a gente fosse perguntar uns aos outros, não agora no culto, mas digamos que a gente tivesse sentado na sala de casa com um outro, qualquer um aqui, frente a frente com o outro, lado a lado do outro irmão e dissesse assim, você está contente? Você está satisfeito com a sua vida? Você está contente com a sua vida? Você está feliz com a sua vida? Disse um certo filósofo que feliz é o homem que em quaisquer circunstância vive satisfeito. Isso foi uma fala de um filósofo, mas eu acho que ele tirou isso de Filipenses. Eu acho que ele aprendeu isso com Paulo. Porque na prática a gente sabe que nós somos murmuradores. O culto é muito bom, está uma maravilha até não passar do horário. Não é assim? A pregação está muito boa. Glória a Deus, aleluia. Eu já fiquei tão alegre com pregações e depois, ao mesmo tempo, tão desanimado com elas. Eu me lembro de um culto que eu fui e o pregador, quando ele começou a pregar, quando ele abriu a boca, eu nunca vi um negócio daquele, parece que a igreja tinha se preparado, inclusive eu, que estava visitando a igreja, uma igreja muito grande, parecia que a gente tinha todo mundo ensaiado. Não tem aqueles grupos que vêm, né, fazer suas apresentações. Tem um nome aí? Vem aqui para os Classic Hall, não sei o quê, né, para esses eventos. Aí chama o povo logo cedo e o povo vai. Tem um ensaio até com a plateia. Né, assim, eles têm os ensaios deles, mas tem uma participação até da plateia. Às vezes. Como se fosse um ensaio. Parecia que todo mundo tinha ensaiado naquele culto para aquele momento. Foi num momento, no início da pregação. O pastor falou um negócio. Mas olha, foi automático. Toda a igreja abriu a boca num glória de uma vez só. Eu me assustei, porque até eu dei glória sem perceber. Eu não sei como foi aquilo. Foi uma experiência assim, foi rápido, irmão. O pregador, quando ele iniciou a pregação, imagina uma igreja bem grande, todo mundo dá um glória e alto ao mesmo tempo, até eu. Que eu fiquei assim, Jesus, a gente saiu, que negócio sério. Parece que todo mundo estava preparado para aquele momento. E o pregador começou muito bem. Até que daqui a pouco, nessa época, não tinha Marcos Feliciano famoso, na época não tinha Marcos Feliciano ainda. O pregador famoso que a gente ouvia no interior era Takayama, que é um japonês, né? Takayama é japonês, né? Era Takayama.
E quando ele começou a pregar, eu que escutava Takayama direto nas fitinhas lá, comecei a perceber que ele foi pregar uma mensagem copiada do pastor Takayama. Eu escutava, já estava decorada a pregação de Takayama. Aí quando ele começou pregando, eu disse, imitou Takayama. E parece que toda a igreja sentiu que ele estava imitando Takayama. E não sabia que o homem pregou, e pregou, e pregou, e pregou. E daí para frente a igreja parece que não estava mais sintonizada com a mensagem do homem. E ele pregou muito, viu? E a gente se enfadou naquele culto. Então o culto vai muito bem. As coisas vão tão bem, a gente começa a dar vontade de murmurar até quando passa do horário, né? Eu fui fazer uma cerimônia de casamento uma vez, porque o pastor que ia fazer a cerimônia não pôde vir. Na hora do casamento chegou a comitiva que era do pastor, esperando o pastor. Aí chegaram para mim e disseram que está aqui o manual de cerimônia. O pastor mandou para você fazer a cerimônia. Eu fazer cerimônia faço? Não, posso não, hein? Mas não tinha outro que fizesse. O presbítero que tinha aqui na época e o que veio não ia fazer. As pernas foram embora. Eu pensei logo assim, que hora é essa? E quando eu olhei para o relógio, não tinha mais ônibus para Maragi. Eu morava em Maragi, ficava aqui em escada. Eu imaginei na hora. E eu disse para o rapaz que vinha comigo toda semana para ajudar aqui na direção do culto, ali na congregação, eu disse para ele, se tivesse ônibus para Maragi, carro para Maragi essa hora, eu ia embora agora. Ia para a casa do pastor, dizia a ele, se vire, a bomba está lá para explodir lá em escada e vá para lá, que eu não vou celebrar casamento. Eu imaginei isso e disse para ele na hora, se tivesse carro eu ia embora, eu corria daqui de escada nessa. E eu imaginei, mas o casamento está pronto, tudo organizado, a igreja ornamentada, a noiva já estava arrumada na casa da mãe para vir para a igreja. Que coisa, irmãos. Aí eu fui e disse para o presbítero que trouxe a fala do pastor, vamos lá falar com os pais da noiva, vocês explicam para ele que o pastor não pôde vir, digam qual foi o motivo e eu vou. Irmãos, e eu nervoso. Chuva que era muita chuva. Acho que cada banco da igreja tinha 2 pingueiras. Na frente, onde eu estava celebrando, tinha pingueira. O secretário foi ler a ata do casamento. Ele ficava assim, para tirar da pingueira. E eu fui ficando nervoso. E eu queria preencher a coisa e fui me estendendo. Daqui a pouco eu estava e olhava para as pessoas e para mim, o olhar das pessoas estava todo me dizendo, pare, isso está muito errado, está muito feio. Mas teve uma hora que eu escutei dentro da igreja alguém dizendo assim, tá bom. Eu ouvi, murmurando baixinho lá, tá bom. É muito bonito um casamento, mas quando o negócio está muito mal feito, irmãos. Eu acredito que foi o primeiro casamento, a primeira cerimônia de casamento que eu fiz. Foi uma maravilha, mas pense numa frustração, irmãos, que situação. É muito ruim, então nós somos assim, a gente tem, na prática, nós temos um sentimento de insatisfação com as coisas. A gente não tem paciência. Mesmo sabendo o que Deus faz, a gente às vezes não está mais nem esperando Deus fazer. A pregadora de ontem disse que a gente precisa aprender a confiar e esperar no Senhor, porque ela disse que recebeu uma bênção depois de 20 anos, e está esperando outra agora, faz 14 anos que ela está esperando. Aí eu digo, então vou no embalo também. Não importa, agora não importa quantos anos faz nada, ela já ganhou já recebeu uma bênção com 20 anos, já está em 14 esperando a outra. Eu estou também nesse time, eu espero a minha bênção no nome de Jesus. Mas esse sentimento de revolta, achar que as coisas não estão boas, e a gente quer sempre o melhor. Esse sentimento na Bíblia pode ser denominado de insatisfação. Porque Deus não se agrada de quem murmura. Deus não se agrada de quem reclama. Murmuração, reclamação é um pecado. É pecado e a gente precisa afastar isso do nosso coração.
Até porque você sabe que murmuração é algo contagiante. Isso é bíblico, isso é comprovado, até mesmo cientificamente ou pela medicina. Quem reclama muito é mais doente do que quem não reclama. Então vamos pensar direitinho aí, a gente está sofrendo algumas doenças, a gente não é meio reclamando da vida. Para a gente ver se a gente não se cura. Não, mas pastor, eu não reclamei não, eu estou doente. Sim, acontece sim. Mas uma pessoa reclamão, uma pessoa queixosa, ela tem mais dores na vida do que outros. O murmurador, ele tem uma probabilidade a sofrer de dor nos ossos. Já pensou que coisa? Aí tem gente que diz, mas pastor, será que o senhor está me chamando de murmurador? Não, não é essa a questão. A gente pode ter dor no osso sem nunca ser murmurador. Mas o murmurador, ele atrai muito mais enfermidades sobre a sua vida. Então, é preciso que a gente busque ao Senhor. Quando a gente murmura, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, culpando Deus, de Ele não nos dar o que a gente precisa. E a gente precisa cuidar desse pecado, porque ele é contagiante. Nós, segundo Paulo, no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a viver contente. Ele está nos ensinando, mesmo quando a situação é desfavorável. Nós precisamos aprender a viver contente, mesmo quando as coisas não vão bem. E deixa eu falar agora para você, não é estar contente, não é ser contente, é aprender a ser contente. Tem crente que tem uma história, porque eu sou carne. Eu disse porque eu sou assim mesmo. Pastor, a gente é humano. E o humano é assim mesmo, quando a gente está com raiva, a gente besta. Aprenda a mudar, aprenda com o Espírito Santo, aprenda a ter domínio próprio, aprenda a dominar a sua língua, porque senão você vai incendiar um bosque, diz a palavra do Senhor. É para aprender. Então ser contente aqui de Paulo é aprender. Aprendi. Paulo não está dizendo eu nasci contente. Até porque você sabe que nascer, a gente está lá no ventre, né? Lá dentro, no lugarzinho quentinho, sendo alimentado do que é necessário. E de repente a gente é obrigado a nascer e vir para esse mundo, às vezes até com uma palmadazinha, e entra nesse mundo de dor e de sofrimento, esse mundo que tem tantas lutas e tantas dificuldades. Paulo está dizendo, aprenda. Eu aprendi a ser contente. Eu não nasci contente. A vida não é para me deixar contente. Eu aprendo. E aprende com quem? Com Deus. Aprendo com o Senhor. Aprendo com a sua palavra. Por isso Paulo está dizendo, aprendi. E aí, quando a gente lê, por exemplo, aprendi a ser contente, eu aprendi como, o que significa no grego, por exemplo, o que significa contente, que é essa ideia de estar alegre. O que significa isso? Essa palavra, ela tem um sentido de, não é autossuficiência, mas ela significa um sentimento de satisfação por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você recebe de Deus e em tudo aquilo que acontece na sua vida. Você sabe que mãe se inquieta muito com questão de filhos, né? Irmã Bia, se irmã Alessandro viajar e no mês seguinte, se a mãe quer vir morar comigo, pode crer que eu estou sozinho. Eu acredito que eu vou trabalhar quando voltar em casa,
o quarto vai estar vazio. A irmã Birra preparou a mala e foi-se embora. Porque mãe, para largar o filho, é uma coisa séria. E vó também não é diferente não, né? Aí minha mãe, sabendo que a Alessandra estava para viajar na sexta, ontem passou o dia todinho ligando. Porque ninguém deu notícia, porque a Alessandra não ligou para ela antes de viajar, porque a Alessandra não ligou para ela depois de ter chegado na Bahia, e minha mãe ligou para a gente na hora do culto, ninguém viu a ligação, eu tinha deixado o celular em casa, a Alessandra não percebeu que estava tocando, e quando terminou o culto, a Alessandra viu lá, aí minha mãe disse assim, eu estava preocupada, porque já fiquei sabendo agora há pouco que a minha irmã disse a ela que a Alessandra não tinha ido, alguma coisa deu errado, aí ela ficou preocupada, aí meu pai disse, Rama, tu não sabe que as coisas só acontecem na hora que é para acontecer. Aí ela disse, é mesmo. Aí eu pensei, que é mesmo. Que é mesmo. Então, a inquietação dela com relação à situação de Alessandro. Ai, meu Deus, não deu certo. Ai, meu menino, por que não deu certo? Por que não deu certo? Aí meu pai vai dizer para ela, tudo acontece na hora certa. Romanos 8, 29. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E de quem? E dos que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados pelo Senhor. Então Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos aprender. E por que Paulo está dizendo que é aprender? Vamos ver o que é que diz o versículo 12. Tanto ser está o quê? Humilhado, como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, como de abundância, como de escassez. Eu sei, eu posso passar por humilhação. Paulo está dizendo, nessa vida eu vou sofrer humilhação. Mas eu aprendi a passar por isso. Eu aprendi a sofrer isso. É fácil? Não. Mas eu aprendi. Deus me ensinou. São em situações extremas que o Espírito Santo atua na nossa vida. E nós aprendemos que Deus cuida de nós. Quando a gente não consegue resolver, a gente aprende que é Deus que resolve. Quando a gente não tem a solução, a gente aprende que é Deus que soluciona os nossos problemas. Então, em nome de Jesus, aprenda com Paulo a estar contente mesmo que você seja elogiado, mesmo que você receba honras, mas mesmo que você seja desprezado ou humilhado. Aprenda, Deus está com você. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? A nossa suficiência vem a nossa alegria vem o nosso contentamento vem não porque nós mesmos somos capazes, mas porque Ele está em nós. Ele está em nós. Nós precisamos aprender a ter prazer e a estar satisfeitos no Senhor. O Salmo 73 diz que quem tenho eu no céu, além de ti. Por quê? Aqui na terra eu não temerei o que me possa fazer o homem. Porque Deus é o meu contentamento.
Contentamento é uma alegria, contentamento é uma felicidade que está em Deus. Se eu estou em Deus, se Deus está na minha vida, eu creio nele, eu creio no seu Filho, eu tenho uma fé depositada em Deus. Se é assim, então eu tenho que ter uma vida de contentamento. Contentamento é algo que não é falso, não é algo superficial. Contentamento é algo que está no nosso interior, é algo que está no nosso coração. Vamos ver o que é que diz o Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Contentamento independe das circunstâncias externas. As más notícias vão chegar, mas eu lembro daquela palavra que eu já preguei, já disse aqui várias vezes. A má notícia vai chegar na minha casa de intrusa, ela não é esperada, eu não conto com ela, eu conto com a bênção do meu Deus, eu conto com a vitória, ela vem de enxerida, eu não a convidei, ela vem porque quer, mas ela não tem lugar na minha casa, porque a minha casa é lugar de contentamento em Deus. Então, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, mesmo que venham as más notícias, não nos atemorizaremos, porque a nossa confiança, o nosso coração está firme no Senhor. E imaginemos que a gente esteja ouvindo ou lendo esse texto com Paulo lá na prisão. E a gente dissesse assim: Paulo, por favor, me ajude a entender isso. Me faça entender melhor. Como é que eu pego essa sua carta, esse texto, esse trecho dessa carta que o Senhor escreveu? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, mesmo diante de humilhação ou de honra, mesmo no meio de fome, ou de abastança, mesmo em escassez. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Paulo nos ensinaria dizendo assim, volte a ler o versículo 10 de Filipenses 4, volte a ler. É claro, lá não era versículo, ele estava escrevendo, mas digamos que ele dissesse, volte a ler a frase, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Nós estamos falando apenas de contentamento, nós não estamos falando apenas de alegria, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida na nossa vida. Quando ele diz, alegrei-me sobremaneira, é no Senhor. Por quê? Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Sabe o que é que Paulo diria? Leia de novo o versículo 10. Se fosse hoje, você perguntasse, Paulo, me faz entender como é que eu aplico isso na minha vida, ser contente mesmo na situação difícil. Leia de novo o versículo 10. E Paulo ia dizer para a gente, agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo ia dizer, sabe o que isso quer dizer? É que contente, para ser contente, nós precisamos aprender a ser agradecidos. Ser contente é uma questão de gratidão a Deus. Deus já fez muita coisa boa na minha vida, irmãos. Deus já fez muito na sua vida. Deus já operou maravilhas em nós. Deus já cuidou muito de nós. Deus já nos deu muitos livramentos. Deus já nos livrou de morte. Deus já nos livrou de acidentes graves.
Deus já nos livrou de acidente. Irmã Luzenita, Deus já nos livrou no acidente, né? Irmã Marcela, Deus já nos livrou no acidente. Ou não é assim? Aí hoje eu estou aqui diante da luta, do sofrimento, passando por mais uma provação. É só eu fazer o quê? Voltar no versículo 10. Eu sou agradecido pelo que já fizeram por mim, pelo que já renovastes a meu favor. Eu sou agradecido pelo seu cuidado por mim. Seja contente, porque você é alguém grato a Deus. Você é agradecido a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Agradeça a Deus. Paulo escreveu essa carta na prisão. Paulo escreveu essa carta amarrado ou algemado e poderia no dia seguinte ser morto. Mas ele escreve essa carta dizendo, eu me alegrei demais, eu me alegrei sobremaneira. E outra coisa, Paulo está preso, mas mesmo assim tem alguém que não esquece dele. Sabe o que aconteceu aqui? Ele acabou de receber uma oferta enviada por uma igreja e quem levou para ele foi um homem chamado, a gente já falou aqui várias vezes dele, Epafrodito. Epafrodito chegou lá e entregou a oferta, disse, olha Paulo, os irmãos mandaram essa lembrança para você, os irmãos mandaram essa oferta para você, os irmãos mandaram essa ajuda para você, seja agradecido, Deus tem alguém orando, intercedendo por você, não seja reclamão e queixoso, Deus tem alguém preocupado com você, alguém pode não olhar para você, mas alguém que Deus colocou em sentinela, em vigilância, em oração, constantemente por você. Então seja agradecido. Seja agradecido. Quando ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo uma outra coisa para nós. Paulo quer, como é que eu faço para aplicar esse contentamento, ser contente na minha vida? No versículo 10, seja agradecido. No versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, dependa de Deus. Não dependa das circunstâncias. Não dependa dos outros. Dependa dele. A sua dependência está em Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E as coisas mais vos serão. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Olha, hoje está difícil. Lembre de momentos difíceis assim, que Deus estava com você e fez você passar. Que Deus cuidou de você, que Deus lhe ajudou, que Deus lhe supriu. Deus esteve lá. Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Parou, não foi? Estava um sucesso. Desde quando aparece esses cantores assim, né? Do nada, né? E vai-se embora, né? Quando ninguém tem tempo para mim, né? Jesus, Jesus, Jesus. Não é? Dependa dele. Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida. Versículo 17. A gente vai encerrar. Hoje o culto não é igual de ontem, não, irmã Cecília. Mas foi bênção, foi bênção. Esqueçam não, gente. Então não posso dar a palavra. Foi bênção ontem. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o quê? É o fruto que aumente o quê? O vosso crédito. Ou seja, não que eu procure donativo, não que eu procure, não que eu tenha interesses, não que eu estou buscando prêmios nessa vida, não que eu estou querendo vantagens nessa vida, não que eu só quero ser bem recebido nessa vida, não que eu só quero ser bem acolhido nessa vida, não que eu só quero abraços nessa vida, não isso, meu coração não está nessas coisas.
O meu contentamento não depende dos aplausos, dos abraços, dos acolhimentos das pessoas. O meu contentamento não depende das circunstâncias. O meu contentamento depende de Deus. Não que eu procure nada nessa vida, porque o 19 diz: e o meu Deus, vamos juntos? E o meu Deus, segundo em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos mais uma vez. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua família. Tem médicos, tem especialistas, mas Deus é o dono da sua vida. Tem emprego, tem trabalho, mas Deus é quem cuida da sua saúde. Tem tudo nessa vida, mas Deus está com você. Com você, Ele não falta. E aí eu retorno com vocês, depois desse versículo tão maravilhoso. Vamos repetir de novo para a gente encerrar. Para a gente voltar para o 13. Vamos lá? 1, 2, 3. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E agora nós fazemos essa oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor. Vamos colocar em pé. Eu quero voltar ao versículo 19. Vamos fazer uma dinâmica, olha. Como o pastor Alessandro está atualizado. Vamos fazer uma dinâmica. E vai ser uma dinâmica de grupos hoje à noite. Amém? E eu vou ser malvado nessa dinâmica. Porque eu vou deixar o versículo 19 por grupo menor. Grupo menor numericamente. Esse grupo aqui está menor do que o do lado, tá? Parece que está. Mais ou menos. Né? Menor numericamente. Então vocês desse lado, olhando para esses desse lado aqui, vocês vão declarar comigo o versículo 19. Quando encerrarmos, a irmã Raquel vai mudar para o versículo 13. E nós desse lado aqui vamos olhar para aqueles daquele lado e vamos declarar o que está no versículo 13. Agora vocês fiquem em silêncio e recebam a palavra profética desse grupo. Amém? No versículo 19. É forte. É, irmã Adriana, toma posse, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá? E o meu... Espera aí, está muito fraco. A gente é crente, irmãos. A gente está contente. Lembra, a gente está contente. A gente vai sair daqui hoje contente em nome de Jesus. Vamos lá. E o meu Deus... Agora é vocês olhando para eles. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós bendizemos. Senhor, nós estamos contentes nessa noite, nós estamos alegres, não pelo que acontece, não pelo que sobreveio,
não por causa das notícias, não por causa dos governos, não por causa das políticas, não por causa do emprego. Nós estamos contentes, Senhor, porque nós temos o Senhor que nos fortalece. E nós louvamos o teu nome. Saímos daqui, ó Deus, mais uma vez, renovados com Paulo na sua declaração. Alegro-me sobremaneira, alegro-me demais. Senhor, eu quero te dizer nessa noite, eu me alegro muito em tua presença. Eu me alegro muito nesse culto. Eu me alegro muito em tua casa. Eu me alegro muito com a tua palavra. Eu me alegro muito com a tua presença. Eu me alegro muito com os céus. Eu me alegro em ti, meu Deus. Eu estou contente como Paulo. Eu estou feliz como Paulo. Eu estou feliz independente das situações. Ó Senhor, dá força à tua igreja. Dá força ao teu povo. Ó Senhor, toca os corações. O Senhor sabe quem precisa do teu toque nessa noite. O Senhor sabe quem precisa ser sarado nessa noite. O Senhor sabe quem precisa desse contentamento nessa noite. O Senhor sabe quem precisa dessa marca de Filipenses 4:13 essa noite. O Senhor sabe quem precisa de cura. O Senhor sabe quem depende de médicos. O Senhor sabe quem quer um emprego. O Senhor sabe quem quer solução na família. O Senhor sabe quem quer ver a bênção sobre seus filhos. O Senhor sabe todas as coisas. Mas, ó Senhor, nos ensina a estar contente em toda e qualquer situação, meu Deus. Nos ensina a confiar no Senhor. Ensina-nos a confiar na tua palavra. Ensina-nos a depender de ti, meu Deus. Ensina-nos a ser agradecidos, meu Pai. E ensina-nos a fazer constantemente essa oração de Paulo em Filipenses 4:13. Tudo posso em ti, Senhor. Tudo posso nesse que me fortalece. Bendito é o teu nome, louvado é o teu nome, Senhor. E eu tomo posse da tua bênção sobre a minha vida nessa noite. Eu tomo posse, Senhor, das declarações textuais sagradas nessa noite. Eu levo para a minha vida, eu levo para a minha família, eu levo para a minha casa, eu levo para o meu corpo tudo que a tua palavra tem trazido ao meu coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós somos agradecidos porque o Senhor atendeu orações durante essa semana, porque o Senhor deu livramento em hospitais durante essa semana, porque o Senhor deu, Senhor, mais um ano de vida à irmã Gabi esta semana, porque o Senhor presenteou a Deus outros filhos teus com vitórias e conquistas esta semana, e nós declaramos que nós estamos, ó Deus, aptos pela fé a receber esta semana mais bênçãos e mais vitórias do Senhor em nossa vida, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.